Seja bem-vinda a mais uma live da Maternidade do Reino. Essa série, gente, ela tá incrível. E se você não assistiu as outras lives, eu convido você a assistir. E hoje nós vamos falar de uma maternidade intencional. Você sabe que hoje eu acordei, gente, com algo no meu coração assim tão... Falei, Deus do céu, a gente precisa acordar. Realmente a gente precisa ser intencional. Até a Suelen chegar, ela chegou agora, mas eu quero passar um dado para você, que tá aqui me assistindo agora, que você vai ficar chocado. Você não vai, vou te falar, eu não sei o que acontece não, porque ontem quando eu ouvi esse dado, eu falei, meu Deus, nós precisamos mais do que nunca realmente nos posicionar como mães. Você sabia que 30% dos jovens americanos, eles não sabem quem eles são? Se eles são homem, se é mulher, o que é? Eles não sabem se definir. E às vezes a gente tá tão preocupada, gente, com o sistema lá fora, nem vamos mudar o sistema, confiando tanto no sistema, e nós estamos deixando as nossas famílias, sabe? Com aquilo que sobra de nós. A gente precisa inverter essa equação. Nós precisamos inverter essa equação. Então eu vou chamar aqui a Suelen, ela já entrou. Bom dia, Lu. Bom dia. Eu quero que vocês entendam que a gente não é só uma, sabe, de saber técnicas de maternidade, não é. É sobre você entender a maternidade do reino. É sobre você ser uma embaixadora do reino no seu lar. Bom Bom dia, dia, amada! Chegou o nosso tudo bem? dia! Chegou! Gente do céu, e ontem, a hora que eu acordei hoje, falei, nossa, eu tenho que postar. Aí eu fui correndo, arrumando lanche, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Falei, não acredito que eu não postei o negócio. Mas amém. Acontece. Sou Ellen. Bom dia, Missile, tudo bem, amada? A Áurea, as meninas estão aí, a Suelen. Bom dia. A Suelen Eringer. Ah, você estava na live com a Elis, né, querida? Ontem eu contei, gente, meu testemunho de vida, resumido, assim, correndo, mas foi muito gostosa a live, foi maravilhosa. E, Suelen, eu quero que você se apresente, quero que você fale um pouco sobre você, sobre o trabalho que você tem feito, porque eu creio que é só o começo, amada. Eu posso ver aí as águas correndo e coisas maravilhosas Amém. acontecendo, viu? Amém. Então, eu sou a Suelen, eu sou formada em Relações Públicas e, assim, isso me trouxe uma bagagem, assim, para a vida, né? Eu nunca trabalhei efetivamente com isso, mas aprendi demais, assim, nessa época, nessa fase e trago coisas, assim, para minha vida até hoje. Eu sempre trabalhei na empresa da família. E quando meu primeiro filho nasceu, eu comecei a trabalhar home office. E daí eu comecei a estudar sobre maternidade, né? Porque a gente, né, nasce uma mãe, mas a gente tem muitas coisas para aprender. E comecei a aplicar em casa com ele. Então eu comecei a fazer da maneira que eu ia vendo, que ia aprendendo e aplicando ali. Depois eu tive meu segundo filho, e daí fiquei com ele em casa também. Quando ele entrou para a escola, me deu um start, assim, sabe? E daí eu comecei a pensar assim, que eu estava aprendendo coisas ali para aplicar em casa com relação à maternidade, mas eu precisava buscar mais sobre autoconhecimento, sobre espiritualidade, sobre outras coisas para poder expandir todo esse conhecimento, né? E daí foi que minha vida começou a mudar, assim, porque muitas vezes a gente fica procurando respostas no externo, achando que a gente vai mudar a nossa vida com as coisas que acontecem, né? Que por coisas externas que possam vir para mudar a nossa vida, mas Sim, tudo está dentro da gente. E daí, sim. quando eu percebi isso, que tudo estava dentro de mim, eu comecei a me conhecer melhor, saber quais eram os meus gostos, o meu jeito de ser, porque muitas vezes eu, assim, trabalhei na parte operacional, mas o meu jeito é de planejamento, não tem a ver com isso. Quando eu me descobri, sabe, quem eu realmente era, porque muitas vezes, principalmente na nossa infância, as pessoas acabam colocando
rotulando a gente de algumas Sim, maneiras, né? sim. E a gente acredita nisso. Então a gente traz isso para a nossa vida adulta. E daí, quando eu fui buscar ferramentas que pudessem fazer com que eu me conhecesse melhor, quando eu fui me aprofundar mais também na questão espiritual, que eu tinha um relacionamento com Deus muito raso. E daí eu fui buscar esse relacionamento mais íntimo com ele, tudo mudou, sabe? E através desses conhecimentos, eu quero que todo mundo aprenda sobre isso hoje, porque mudou tanto a minha vida que eu quero transmitir, passar isso para que outras pessoas possam se beneficiar com tudo isso. E assim, como você disse, tudo é um processo, né? É só o começo, porque quanto mais eu sei que eu nada sei, né? E Porque é tem isso. muita coisa para a gente se desenvolver e aprender sempre. É isso. Suelen, e eu tenho visto, gente, a Suelen, ela é aluna do meu Mastermind. Uma honra mesmo ter você no Ai, muito bom. Mastermind, né? Da gente crescer juntas, da gente trocar experiências juntas. E eu sei que Deus tem feito coisas maravilhosas, né? Através do seu grupo. Gente, ela tem um grupo online. Então, se você quiser um acompanhamento, né? O seu acontece quinzenalmente? Finalmente. Então, É. quinzenalmente ela tem esse encontro, é um encontro fechado, é só para aquelas que ela acompanha. Então, assim, vale muito a pena. Por quê? Porque ela vai transmitindo ali o conhecimento e é próximo, né, Suelen? Porque, assim, às vezes aqui na rede social não tem como você mostrar uma ferramenta, é mais limitado. Então, aqui a gente só coloca né? Só dá um gostinho. E Sim. eu queria, Suelen, que você falasse um pouquinho sobre o que você decidiu na sua maternidade. Qual foi a ferramenta? O que aconteceu assim que você fala, não, isso aqui eu preciso ser intencional, porque eu preciso realmente alcançar o coração do meu filho. Qual que foi assim a maior transformação que aconteceu? A maior Olha lá, a transformação Kelly tá realmente. falando aqui, eu estou no grupo, é uma Ah, benção. Kelly tá, sim. Bom dia, Kelly. A maior transformação que aconteceu comigo, assim, que foi divisor de águas, foi descobrir a questão do temperamento. Porque, como meu primeiro filho, ele é fleumático. E eu não sabia como lidar. Então, muitas vezes, assim, pelo jeito dele, ele é quieto, introvertido, ele não se entrosa. E isso, assim, o coração de mãe fica apertado, porque a gente quer que os nossos filhos se relacionem, e daí parece, assim, aquela criança estranha, porque não se relaciona, não quer brincar com as outras crianças. Sim, E para sim. ele, estava tudo bem, só que para mim não. Então, assim, fazia mais mal para mim do que para ele. E quando eu entendi sobre temperamentos, entendi que esse era o jeito dele, eu passei a respeitar. Eu não queria que ele fosse uma criança que ele não era. E daí eu comecei a entender. E para mim foi assim transformador. Porque agora eu sei cada um aqui em casa, cada um dos temperamentos que cada um tem, para eu poder agir de acordo com cada um. Então eu respeito o jeito de cada um, né? A gente não fica rotulando, né? Porque Isso. na infância tem isso, né? Da gente rotular muitas crianças Demais. e a gente acaba levando isso para a vida mesmo, né? Hoje se a gente olhar para trás, todo mundo tem aquela palavra que diziam com relação ao que a gente era ou que a gente iria ser, né? E a gente leva isso para a vida, realmente. Então, entender tudo isso muda tudo. Muda, muda tudo. E comigo também foi a ferramenta dos temperamentos. Para mim, ela é uma das mais poderosas e é uma das que eu mais consigo ver o Senhor trabalhando, sabe? Na minha maternidade, assim. Uma das coisas que tem gente que fala assim, é só uma ferramenta. Não, é só uma ferramenta. Não é base de criação de filhos. Mas quando você coloca o óculos da palavra de Deus para entender as ferramentas, essa ferramenta dos temperamentos é muito transformador. É muito transformador, Aqui né? em casa a gente tem os 4 temperamentos, cada um tem um. E daí, Sério? assim, é, o meu marido, parece um rolo compressor, assim, sabe? Já chega. E daí, Colérico. colérico total. E daí, quando eu entendo isso, eu sei que não é por maldade, é porque é o jeito dele de ser, né? Então, assim, na Sim, hora de falar, ele fala de um jeito mais firme com as crianças, assim, sabe? E sim. daí o meu filho falava.
ficava meio assustado, sabe? E daí eu falo, ó, cada um tem um jeito de falar. O meu jeito é mais tranquilo, eu converso, eu falo mais calmo. O jeito dele é esse, não quer dizer que ele tá bravo com você. Quer dizer que é o jeito só dele falar. Então, o tom da voz mudando, principalmente para as crianças, isso interfere muito no jeito que eles recebem a informação. E quando a gente consegue explicar isso para eles, fica tudo muito mais fácil, assim. Outro dia ele falou, então ele não tá bravo comigo, né? Eu falei, não, não tá, é só o jeito de falar, né, de se expressar. E esse conhecimento muda tudo. E como que tem sido aí, assim, nos momentos, assim, que são difíceis, que você tem que corrigir, você consegue ser intencional e usar essa ferramenta? Tem gente que fala assim, ah, não, mas na hora do vamos ver, o negócio é, tipo assim, nem lembra. É assim? Como é que é aí na sua casa? Então, eu tento conversar muito, sabe? Para mim, as coisas são resolvidas na base da conversa, assim. E eu busco ser intencional em tudo que eu vou fazer. Eu até às vezes sou intencional demais, porque são crianças e eu quero explicar e conversar muito. Então, às vezes eu preciso, né, me A mãe observar. melancólica? Eu sou. Então, eu Entendi preciso já. me observar. Eu pego tudo. Tô assistindo um filme, eu pego a informação do filme e acabo levando, passando a mensagem. Tô conversando, tô fazendo uma caminhada junto, aproveito para dar um recado, sabe? Em todos os momentos eu tô sendo intencional, assim, com eles. E, Suelen, fala pra gente, assim, pra você, o que que é ser intencional? O que que é ser intencional? Porque às vezes fala, ah, intencional, mas como que as mães podem ser intencionais? Fala pra mim, o que que é intencionalidade que você fala, né? Inclusive, o seu grupo tem esse nome. E Tem. como que a gente pode ser intencional no nosso dia a dia, sabe? Eu acho assim, a gente precisa observar os nossos filhos, né? Saber ter empatia por eles, porque muitas vezes a gente vive no automático. Né? Quando a gente está no automático, vivendo ali naquela rotina, porque a nossa rotina é muito corrida. E se a gente vive de maneira automática, a gente não é intencional. Por isso que a gente precisa parar e observar como que a gente está agindo no dia a dia. A gente precisa ter um olhar diferenciado, né? Porque se a gente acaba fazendo sem observar, a gente só segue, só vai, vive a vida inteira nesse ciclo, assim. Então a gente precisa ter esse olhar, parar para observar. Muitas vezes a gente vê que na rotina do dia a dia, a gente está sempre pensando em outra coisa, né? Eu sou muito assim, eu preciso Aham. observar porque eu não estou presente onde eu estou. Eu tô sentada ali às vezes com eles pensando em outra coisa que eu tenho para fazer. Isso acaba passando para eles sentem quando a gente está presente ou não. Então a gente precisa ser intencional em cada momento. Se a gente está presente, que a gente esteja inteiramente presente ali, né? Sendo intencional naquele momento. A gente precisa observar o que os nossos filhos estão sentindo, porque muitas vezes a gente não sabe lidar com as nossas próprias emoções. A gente precisa ter esse olhar de observar o que a gente pensa. E quando a gente consegue analisar e parar para observar também o que eles estão sentindo, porque o nosso, com esse movimento, rede social e esse mundo que a gente está vivendo, ninguém para, né? Tá Sim. todo mundo o tempo todo conectado ali e é difícil a gente parar para conversar, para escutar. Então a gente precisa parar para escutar eles, o que eles estão pensando, o que eles estão vivendo, o que eles estão sentindo, porque muitas vezes eles até falam, mas na correria a gente não escuta, não para Não. entender qual é o momento que eles estão vivendo. Então, a gente precisa ser intencional nessas circunstâncias, nessas situações, porque é tanto ruído, né, no dia a dia, tanta Sim, informação e sim. tantas coisas, que muitas vezes a gente precisa realmente parar, respirar, para poder observar. A gente não, nem se observa, né? A gente não observa nem o que a gente está vivendo, o que a gente está sentindo, a gente só vai, né? Só segue. Só segue. E não é isso, né, que Deus nos chamou para fazer. Porque quando você fala de reino, você está falando de alguém que é capacitada pelo Espírito Santo para governar a sua própria vida. Então, através do Espírito Santo de Deus, você está apta, capacitada, você recebe uma unção específica
para governar a sua própria vida, para cuidar da sua vida, dos seus filhos. Então, quando você está no automático, você está abrindo mão do seu reinado. E eu acho que Olha para assim, ser forte isso. sim, para mim mudou muito essa questão depois que eu comecei, que eu aumentei o meu relacionamento com Deus. Porque assim, no início, era uma coisa muito diferente para mim, sabe? Era meio forçado até, assim, e depois foi ficando tão natural e hoje é uma coisa assim que eu preciso desse momento, porque a gente tem 24 horas no dia e a gente precisa de um tempo com ele, né? Dessa Sim, conexão assim com ele sim, para que ele possa orientar, né? A gente sim. é esse momento de parar, de observar, de respirar, é esse momento da gente se conectar com a nossa essência, né? A gente não veio aqui no mundo à toa, né? Eu penso muito isso. A gente, mesmo com os nossos filhos, o que eles querem não é teto, comida, roupa, não é isso que importa. A gente veio aqui com uma missão e a gente precisa ver qual é o chamado de Deus para a nossa vida. Eu não imaginava estar aqui hoje e fazendo tudo que eu tô fazendo, sabe? Mas assim, uma coisa que eu sinto como um chamado, porque assim, fez tanta diferença na minha vida. Deus transformou a minha vida. E quem me conhece sabe. Quem me conhece fala como você mudou. Então, Olha, tudo isso que aconteceu comigo, eu quero que aconteça com outras. Eu preciso abrir minha boca, eu preciso falar, eu preciso transformar outras mães, outras vidas. Porque esse é o sentido da vida, né? Quando a gente é transformado e leva essa transformação também. isso. E sabe, Suelen, quando aconteceu assim essa transformação na minha casa, na minha família, né? E graças a Deus, assim, eu vivo um ambiente familiar muito gostoso, sabe? Muito bom. E eu falei, gente, eu preciso que mais mães é, conheçam isso, saibam disso, né? Porque às vezes a gente vive aquela vida mais ou menos e a gente acha que aquilo é normal. Que aquilo, não, tipo assim, ah, é assim mesmo, então eu preciso aceitar. Não aceite aquilo que é mais ou menos, porque o que Deus tem para os filhos é um reinado, é algo Sim. que é assim preparado para você ser feliz, para você desfrutar. Ah, Leite, vai ter tristeza, vai ter luta, vai também, vai ter o dia ruim, vai também, mas isso não define. Tem mães, tem famílias que eu vou conversar falando, mas é muito ruim. Como que você define? Eu não gosto de estar na minha casa. Então, isso está definindo, isso não pode ser uma definição da sua casa, da sua vida, dos seus filhos, né? É. Eu prezo muito aqui em casa pela harmonia, sabe? Eu sou muito pacífica, assim, e eu gosto disso. Então, eu prezo muito. Não gosto que ninguém fale alto, não gosto que ninguém grite. E, assim, a gente, como mãe, a gente tem um poder gigantesco de influenciar a nossa família. Sabe? Sim. Tudo que a gente faz, a gente transmite isso. Quando eu não tinha esse relacionamento íntimo com Deus, não existia isso na minha casa. Hoje, por eu ter esse relacionamento, aumentado esse relacionamento, aqui em casa todo mundo é assim. Então a gente acorda pela manhã, a primeira coisa antes de todo mundo sair de casa, a gente senta os quatro aqui no sofá, dá a mão os quatro, todo mundo faz uma Isso. oração. E é assim, eu prezo muito e eu gosto de ser intencional nesse momento, porque eu gosto que eles comecem o dia agradecendo já, sabe? Que eles olhem tudo que eles têm Poderosíssimo. e já comecem com um olhar agradecendo por tudo que eles têm. E daí eles estão prontos para sair para o dia. Então, eu prezo demais por esse momento e eu gosto muito de ser intencional com relação a isso, porque eu sei que isso gera frutos, isso coloca uma sementinha ali no coração deles para tudo, né? Porque tem uma passagem lá na Bíblia que ensina, né? Que ensina os seus filhos no caminho e eles não se desviarão no futuro, né? Então, o que a Isso. gente pode fazer para eles hoje, como criança, os valores que a gente pode passar para eles agora, como crianças dentro da nossa casa, passando os valores que a gente acredita, a gente precisa ser muito intencional nisso. Muito, sempre. E assim, isso, gente, isso é tão importante, por quê? Porque às vezes a gente
a gente dedica tanto em coisas externas. O que eu tô falando? Não tô nem falando que a mãe não pode trabalhar. Não é isso. Olha, a Suelen trabalha home office, a gente se organiza. Mas eu vejo hoje, Suelen, um movimento, sabe? Das pessoas quererem que... Você falou tudo aí, vou repetir só a sua fala. Que as coisas externas é que vai melhorar dentro da sua casa. E não é, gente, é ao contrário. É ao contrário, é de dentro da sua casa para fora. É quando lares são alicerçados em Deus, firmados em Deus, que ali existe uma família que está conectada, é que vai influenciar o mundo lá fora. E não o contrário. O mundo não vai ficar legalzinho. Ainda que a gente está manifestando, está fazendo um monte de coisa, beleza, nós não vamos ficar parados. Mas entenda, não é isso que vai mudar a sua casa, a sua família, as suas finanças, não é isso. Não. E assim, o que a gente ensina para os nossos filhos, eles vão levar para as próximas gerações. Né? Algumas coisas a gente traz com a gente. E a gente é o exemplo para eles. Né? Os padrões e comportamentos que a gente tem, querendo ou não, a gente passa para eles. É natural. Então a gente precisa olhar e ter um olhar sobre o que a gente faz. Né? Eu vejo muito, por exemplo, isso é uma coisa meio clássica que eu tenho pavor. De muitas pessoas, assim, falarem uma coisa e não cumprir, né? Então, assim, isso já é um exemplo de que, ó, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? E não é isso. A gente é o maior exemplo para os nossos filhos. A gente precisa falar, a gente precisa cumprir, a gente precisa mostrar para eles como agir, porque eles se espelham totalmente na gente. Sim, e é tão interessante que você falou também que quando você teve essa revelação e você começou a falar, gente, outras mães precisam conhecer isso, foi a mesma coisa comigo. E foi tão interessante que eu comecei a fazer mentorias individuais, né? Até que um dia o Senhor falou para mim, falou, olha, nós não temos tempo, vamos alcançar mais, né? Mais mães. Aí eu entrei de uma maneira mais ativa aqui na rede social e depois esse ano, na verdade, tinha quase um ano que ele falava, abre uma turma do Mastermind, abre uma turma do Mastermind para você passar mais o seu coração para aquelas meninas que estão ali, porque quem só recebe aqui, né, da rede social, é diferente, né, Suelen? Lá, assim, a gente conversa, a gente fala. E aí eu falei assim, gente, que poderoso, porque cada dia, né, a gente pode conversar, receber o testemunho de uma, falar com a outra, e isso é uma mãe fortalecendo a outra e juntas nós gerando lares mais fortes, né? Por isso até que eu falei, gente, um dos alvos do Mastermind é criar o grupo, né? Criar o grupo de mentoria. Por quê? Porque são esses grupos que vão fazer toda a diferença. Antes eu pensava assim, Sueli, eu vou fazer, né? Quando eu falo, muitas vão me ouvir. Só que não é sobre isso que o Senhor está querendo nesse tempo. Tem muita gente falando, tem muita gente ensinando. O que o Senhor está querendo é conectar. Conectar mesmo. Não é só conectar aqui no online, mas é você conectar com o coração. Então, quando eu tô com a Suelen, eu tô com a Suelen, eu tô ali olhando para ela, sabe? Eu tô ali inteira com ela, eu tô ouvindo quais são as dificuldades dela. Então, essa intencionalidade que a Suelen fala, né? Ela é muito importante. Por quê? Porque quando você é intencional ali também com as outras mães, você está ensinando ela a ser intencional com os filhos delas. Então, vocês entendem que é uma cadeia, assim, ó? Isso é reino. Isso é reino. Quando você ativa uma mãe, e essa mãe ativa outra mãe, a outra mãe ativa outra mãe, isso é reino. Isso é reino. É isso que o Senhor deseja. Não é grandes estruturas, grandes pessoas, com grandes holofotes. Não, Ele quer ativar todas as filhas, todos os lares que são dele. Sim, Sabe? e às vezes a gente pensa assim, nossa, que mundo que a gente está vivendo, né? Como, né? Quem sou eu para transformar esse mundo? Mas não é isso, né? A gente tem que começar pela nossa casa, pelos nossos filhos, pelas pessoas que a gente convive. E conforme as pessoas vão observando a gente, vão observando a maternidade que a gente tem, vão se espelhando, a gente vai fazendo essa corrente, né? Porque é pelo exemplo, tanto quanto os nossos filhos
são exemplos para a gente pode ser exemplo para outras mães também. Então, nesse mundo tão doido, tão, né, que estamos vivendo, a gente precisa ser intencional, a gente precisa observar e deixar de viver uma vida no automático para que a gente possa agir de acordo com o que a gente deseja. Porque a semente que a gente está plantando hoje é o futuro que a gente vai ter amanhã, que os nossos filhos vão ter amanhã. Então eu vejo, por exemplo, muita mãe de adolescente reclamando, né, que os filhos não querem conversar, se trancam, mas assim, penso eu que é reflexo do que aconteceu lá atrás. Porque, por exemplo, se a gente vive no automático, não para conversar, para escutar os nossos filhos que são pequenos, lá na frente eles não vão querer escutar a gente. Não. Então, assim, a gente, no automático, a gente, já vou, só um pouquinho, e não sei o quê, né? Depois, agora não posso. E daí, depois, lá na frente, a gente vai querer bater um papo com eles e querer que eles escutem a gente. E eles vão repetir a mesma coisa. Não, agora eu vou. Não, só um minutinho. Não, vou terminar aqui. Gente! Meu Deus! Isso é forte? É forte. Eu penso muito isso. Às vezes, assim, eu falo, respira. Porque, assim, estamos todas num processo, né? A gente busca ser melhor todos os dias, né? E eu sendo melhor que eu fui ontem, já tá ótimo. Porque a gente não pode se comparar com ninguém. A gente não pode se culpar por nada que aconteceu. A gente tem que se comparar com a gente mesmo e com as coisas, né, que a gente busca ser um pouquinho melhor todo dia, mas de acordo com a nossa vida, não se comparando com nada, porque a gente vê vidas maravilhosas nas redes sociais aí, não é isso, né? Então a gente precisa se comparar com a gente mesmo, mas a gente precisa ter esse momento de observação, de reflexão, porque se a gente só deixar acontecer lá na frente, a gente vai ter as consequências, e tudo tem consequência. Tudo então tem. A gente precisa parar para observar isso. É um princípio bíblico, né? Que fala, aquilo que você plantar, isso também colherá. Então, aquilo que você plantar, isso também colherá. A graça de Deus vai te alcançar, vai amortecer isso quando você se arrepende, né? Deus transforma, Deus faz milagres, mas existe uma consequência natural disso. Sim. E eu acho que a gente precisa fazer uma pergunta muito importante. As atitudes que eu tô tendo hoje, elas refletem o que eu quero colher lá na frente amanhã? Olha, porque se a gente... Presta atenção, anota aí, pega um caderno, um papel aí para você anotar. Eu vou anotar, ó. Vamos postar, todo mundo vamos postar essa pergunta lá no Store. Vamos. Ó, qual que é a pergunta mesmo? Repete. Se as atitudes que nós estamos tendo hoje, elas refletem o que eu quero colher lá na frente amanhã. Isso aí é básico, mas a gente vive ó, o dia a dia, dormiu, acordou, sem nem pensar nisso. Não. Né? Tido hoje. Eu quero falar uma coisa com vocês. Estava conversando aqui com meu marido hoje no café da manhã. Então... Vocês sabiam que a maior parte das pessoas que votaram na esquerda foram os jovens? Vocês sabiam disso? Tem um monte de gente, um monte de família, de pais indo para as ruas e com medo, né, do que vai acontecer. Isso é muito bom. Eu reafirmo isso. Façam, né, aquilo que vocês querem. Só que deixa eu te contar, talvez esses pais, muitos pais que estão lá na rua manifestando, já perderam seu filho. E não vai ser um sistema que vai transformar a casa deles. Vai ser os pais. E é assim, acorda, gente, acorda. É assim, ó. É isso que eu falo, e quando eu descobri isso, assim, eu falei, meu Deus, eu preciso falar mais sobre isso, que é o poder que a mulher tem dentro de casa, porque a gente que tem o poder de tudo, a gente escolhe tudo dentro da nossa casa.
né? Sim, A gente escolhe o que os nossos filhos vão comer, a gente escolhe a escola que eles vão estudar. E é isso que você está falando agora. A gente escolhe quem serão os professores, quem serão os amigos, porque de acordo com a escola que eles estão, são as nossa, pessoas que gente, eu eles tô toda convivem. arrepiada. E a Muito triste. gente tem esse poder, mas a gente precisa observar, sabe? Porque muitas vezes a gente vai no automático, coloca numa escola que todo mundo coloca, faz o que todo mundo faz, e a gente não para observar. A gente só segue no automático. Então, assim, o que eu quero para o meu filho? Onde que eu quero que... Quais são as pessoas que vão influenciar eles? Porque dentro da minha casa eu influencio. Só que e quando eles estão fora? Quem vai influenciar eles? É a escola, são os amigos. Então, a gente precisa ter essa noção, observar isso, pensar sobre isso. Porque isso vai refletir lá na frente em quem eles são. Esses pais que você está falando, eles provavelmente, esses filhos foram influenciados por outras pessoas, né, que divergiam da opinião dos pais. Então, E assim, inclusive vai ser um dos pontos que eu vou falar na imersão esse sábado aqui em Goiânia, né? Algo que Deus tem ministrado muito no meu coração é sobre a comunicação. A nossa comunicação é violenta. E aí esses pais querem enfiar a goela abaixo aquilo que eles acreditam. E não é assim que funciona. E aí, o que que acontece? Ao outro lado lá, a outra, né? O que que eles falam? Não, você é livre, você pode fazer o que você quiser. E aí, enquanto do outro lado tem que ser do meu jeito. Eu que mando aqui. Onde esses filhos vão querer ficar? Me fala. Me fala, Suelen, onde você escolheria ficar? Onde você é aceita? Aonde sabem conversar com você? Ou aonde você é reprimida? Você tem que seguir um padrão específico aonde você não é ouvida? Gente, sério, hoje eu acordei indignada. Eu falei, meu Deus, a gente precisa acordar. Acordar. Sabe o que é eu ouvi, porque Suelen? Mamãe falando assim pra mim. Ai, Leide, por que você não remarca essa imersão? Porque tá tendo as manifestações e tal. Eu falei, deixa eu te falar. A maior manifestação que você pode fazer é você sair da sua casa para ir num lugar para você aprender como estabelecer o reino dos céus na sua casa. Muito mais do que você ir lá, você tirar um dia para você ir lá num lugar onde você vai aprender, onde você vai estar com outras mães que passam as mesmas coisas que você. Eu falei, deixa eu te falar, eu não vou deixar de fazer, porque eu não quero todas. Eu quero só aquelas que entenderam. Porque eu só remarcaria se eu falar, não, eu quero todo mundo. Não, eu não quero todo mundo. Eu só quero aquelas que entenderam. Eu não quero. Eu quero aquelas que entenderam, porque a hora que juntar aquele monte de mãe que entendeu, que deseja estabelecer o reino dos céus na terra, que quer aprender a conversar certo com o seu filho, que quer conhecer seu filho através do temperamento, que quer estabelecer a cultura do reino na sua casa, gente, vai ser uma bomba explosiva. A hora que junta todo mundo que quer a mesma coisa. Falei, não, não quero todo mundo, por isso eu não vou remarcar. Foi até uma amiga minha que falou, por isso que eu tô falando aqui. Eu falei, não vou remarcar. Eu não quero todo mundo, eu só quero aquelas que realmente desejam estar ali. é, Tem drama. ai, mas a gente precisa entender que a gente tem o poder na nossa mão, que a gente pode fazer muito pelos nossos filhos e que a Sim. gente precisa sair do automático para poder agir da maneira que a gente quer que a gente olhe para trás depois e fala assim, nossa, eu fiz um bom trabalho, né? É muito bom ter essa sensação, acredito eu, de olhar para trás e falar, nossa, que bom, eu fui intencional em tudo que eu fiz e agora estou colhendo os bons frutos que eu desejava colher. Amém. E nunca é tarde, né? Porque assim, Nunca é tarde. Importante. é, muitas vezes a gente acha que já está perdido, né? Assim, ah, agora meu filho já cresceu mesmo, já está perdido, e não é, sabe? A gente muitas vezes também fica esperando que o outro mude para a gente mudar. A gente precisa mudar primeiro, porque a gente acaba contaminando as pessoas que a gente está em Sim. volta. Sim. Então, assim, por exemplo, em casa todo mundo, um xinga o outro. Se eu paro de xingar, as pessoas falam, Vão nossa, tá ser, estranho. elas Por quê? ficam constrangidas, né? Falando, olha, É,
E daí você vai conseguindo equilibrar aquilo, mas precisa começar, né? Tem uma música que fala, eu acho linda, que haja mais amor a começar em mim. Então, assim, eu quero ver o amor, né? Mas tem que começar da gente, que comece o amor vindo da gente, para que a gente possa influenciar as pessoas que estão ao nosso redor. Amém, 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 Suelen. Foi ótimo te ouvir. Foi. Meninas, vocês que estão aqui, entrem no perfil dela, sigam ela, sabe? Se você quer esse acompanhamento, tá junto com mães que entenderam essa riqueza do reino, conecte-se com ela, né? Então, assim, eu tenho certeza que nós vamos crescer todas juntas, sabe? Não é sobre. Nem tô te falando, entra no meu grupo, vem pro meu grupo. Não, vai pro dela, vamos espalhar. Ela vai incentivar outras mães a abrirem outros grupos. Gente, esse é o princípio do reino. É quando nós vamos crescendo assim, ó. Nós não vamos crescendo assim, nós vamos crescendo assim, ó, é pro lado. Entendeu? Amém. E aí o Senhor levanta todo mundo. Isso Tá? mesmo. É isso. Maravilhoso, né? E eu quero convidar você que está aqui na live, né? Nesse sábado, dia 12 de novembro, tem a imersão MQR. Nessa imersão, telefone aqui. Está juntas aqui para aprender, para ter um treinamento. Então, eu vou alternar conteúdo, prática, conteúdo, prática. Vamos ter momento de louvor, vamos ter momento de oração. Eu preparei, chamei algumas mulheres que eu reconheço a autoridade delas para fazer um momento profético ali. E eu sei que algo vai ser gerado, sabe? No mundo espiritual e também no natural. Porque a gente não é só espírito, nós Maravilhoso. somos corpo, alma e espírito. Então, quando a gente ativa o corpo, a alma e o espírito, a gente se envolve por completo, né? Então, que vocês que estão aí, aqui em Goiânia, próxima a Goiânia, vai que você acha uma promoção também de passagem, vem embora para Goiânia. Vai ser maravilhoso, tenho certeza. Vai ser incrível, transformador. Para a gente encerrar, aqui, Essa é clássica da resistência do banho aqui. Você quer responder, Suelen? Aqui em casa tinha uma dificuldade. Nossa, meu primeiro filho, ele não queria entrar pro banho de jeito nenhum. Daí, na época, eu falava assim pra ele. Na época, eu colocava de castigo. Aí eu falava, se você não for pro banho, você vai ficar de castigo. Ele me põe de castigo, que eu não quero tomar banho. Oh, Deus. E aí, como você fazia? É uma fase difícil, né? É assim, eu acho que tudo tem que ser lúdico, né? É levar o lúdico ali de uma forma, penso eu, né? Assim, eu passei dessa fase um pouco, né? A gente vai se transformando e mudando o nosso jeito de ser, né? Naquela época eu agia de um jeito, hoje eu agiria de outro, totalmente diferente. Mas, assim, levar personagens pro banho, para tomar banho e criar uma história ali. Para poder envolver eles e fazer com que aquele momento se torne um momento mais divertido, prazeroso. Né? Prazeroso. É isso aí. Meninas, muito obrigada. Se puderem, compartilhem essa live, né? Se puderem, comentem lá embaixo dessa live. Gente, é o seguinte, você só vai assistir uma live do nada se você ver lá um comentário do que foi importante aquela live, o que falou aquela live. Então, isso é muito importante, essa interação. Então, a gente sabe que o Instagram está entregando cada vez menos. A Elis falou, Leide, eu nunca tinha feito. A Elis Freitas, né, que está lá na plataforma. Eu nunca tinha feito live com 20 pessoas. O que está acontecendo? Eu falei, eu também nunca tinha feito com 15. Tá tudo certo. Mas a gente precisa se unir, inclusive, nisso. Umas apoiando as outras para a gente crescer. Porque se a ferramenta está boicotando aqueles que não pensam como eles, então a gente vai se unir, aqueles que pensam igual e vamos todo mundo embora correndo. Vamos crescer juntas, né? Então é sobre isso. Então, se algo falou no seu coração, escreva na live, eu vou salvar ela agora, compartilha, tá bom? Isso ajuda muito outras mães a terem os insights que precisam ter. Isso mesmo, obrigada. Obrigada. É muito bom. Obrigada mesmo, viu? Amo ter você no Mastermind, você acrescenta muito. Vamos estar lá.
É maravilhoso. Eu falei, gente, e eu assim, né? Falei pro Eduardo, falei, ai, meu bem, não vai dar para fazer o encerramento, a gente vai ter que adiar. Ele, você tá adiando esse negócio, né? Falei, isso não é por Não, querer, eu não. quero manter esse grupo sempre. Eu falei ontem com a Fernanda, eu falei, a gente precisa fazer alguma coisa para continuar com esse grupo ativo, transformando Vai ainda mais vidas. continuar. Não, eu já tô aqui pensando um monte de coisa, porque a gente tem que. Essa série foi muito juntinha. Então eu acho que a É, gente pode pensar em outra. Daí a gente conversa lá no particular. Meninas, um beijo para foi muito vocês bom. e até mais. Obrigada. Um beijo. Até. Amanhã tem live, 9 horas da manhã. Tá? Eu vou estar com a Regina, tá bom? Beijo. Vai ser incrível.